Vamos lá, galera da Tailândia, para mais um podcast que eu nunca gravo a sequência. E hoje eu tô aqui com. Flávio. Esse é o nome do convidado, velho. Que mentira. Já começa assim. É, o Flávio, psicólogo, e hoje a gente tem muito assunto para tratar aqui, né? Na verdade, dois temas. Uhum. Primeiro, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Prazer é meu e, cara, eu tô muito feliz aqui, muito honrado de estar aqui debatendo Mas, sobre esse assunto aí tão maneiro que é a psicologia, de uma forma bem, abrangente, bem descolada, tranquila, né? descolada, sem aquela Então, formalidade da psicologia, né, e tal. a gente está na era da comunicação, né? Exato, Você, como exatamente. psicólogo aí, deve estar ligado que hoje Exatamente. muitas barreiras foram quebradas, assim, aquela Uhum. tatuazinha do Exato. cara dentro de um. E assim, eu sou esse psicólogo meio doidão mesmo, tatuado, camisetinha, sem aquele terninho, óculinho. Eu sou Tomando uma desse jeito. Tomando uma cervejinha. cervejinha aqui, ó. Hum, aqui eu trouxe você hoje aqui, e a gente já veio conversando antes, né? Uhum, E os dois temas que a gente pautou em falar uhum. é depressão e E ansiedade. ansiedade, E exatamente. aí eu dei uma pesquisadinha, né, para poder falar, mas eu queria falar assim, ó, dos meus momentos que eu fiquei com depressão. Aí eu vou falar o primeiro e você diagnostica aí. É, que eu não. A primeira vez que eu, tipo assim, eu piriguei de ficar, eu digo que eu nunca tive, assim, depressão mesmo. Uhum, É, eu tive aquele quase que eu uhum. fiquei de depressão. Que Aquela eu, sensação, né, aquela sensação depressiva mesmo, mas não isso, de chegou a. tristeza, né? Isso que também eu queria que você dissesse. Como separar a Uhum, tristeza de uma depressão, porque nem toda tristeza, né, é uma exato, depressão. E exato. aí eu vou falar aqui de quando foi que eu tinha 19 anos, Certo. e aí eu tomei um chifre, mano. Cara, aquilo ali, velho, me deixou depressivo. Mas Uhum. assim, eu agradeço por esse chifre, sacou? Que depois eu fiquei ninja na parada. Coisa que E os fortalece, né? moleques ficavam me zoando, Uhum. tá ligado? Eles pegavam uns galhos assim, Renier, e botavam na cabeça. Sim, Moleque, pensa que eu. Não tem como não ficar com depressão, né? E aí, exatamente. como é que a gente diferencia aí tristeza de depressão? Cara, então, eu sempre digo que a depressão é um estado mais contínuo, né? Tanto a depressão como a ansiedade, que é outro tema que a gente vai debater. A depressão é um estado mais contínuo e ela é muito mais forte do que uma simples tristeza, entendeu? Então, assim, a galera que o que aconteceu com você provavelmente foi um estado apenas de tristeza momentânea ali, né? Não chegou a ser uma depressão contínua, intensa. Porque a depressão, Foi só dor de cotovelo, né? exatamente. Mas a depressão, ela é isso, assim, ela é o fundo do poço mesmo, assim, cara. E às vezes é até difícil da pessoa enxergar isso. É muito difícil da pessoa se olhar no espelho e falar, cara, eu estou com depressão. E Reconhecer. reconhecer. E o reconhecimento é o primeiro passo de tudo. Eu sempre digo para os meus pacientes que a partir do momento que você reconhece um estado emocional que você se encontra, você está dando o primeiro passo para superar. Você fica mais dono de si, né? Mas eu acho que o reconhecimento é até pra tudo, assim, né? Na vida, Exato, né? exato. Por exemplo, o dependente químico. O dependente químico ele só vai se tratar de maneira realmente eficiente no primeiro passo do reconhecimento. Eu reconheço que eu preciso de ajuda, eu reconheço que sou um dependente químico. Até lá, é muito difícil dele se recuperar. Então, o paciente que reconhece que tem depressão, que entende isso e que aceita isso, ele já está dando o primeiro passo. Então, a depressão é isso. A diferença de tristeza para depressão é isso. A depressão é um estado em que você se encontra mesmo no fundo do poço. A tristeza não. Todo mundo É aqui já passageiro, né? é passageiro, né? É passageiro. Por mais que ela continue assim por alguns dias ou até meses. Mas então, se a pessoa, por exemplo, identificar que ela tá quase ali, porra, eu acho que eu tô com depressão. Uhum, Ela automaticamente tomar atitudes para poder sair, você acha que é possível? é assim, basicamente, quando a pessoa entende e vê que possivelmente ela está depressiva, ela vai procurar ajuda, certo? A partir do momento que ela procura ajuda, ela vai procurar ajuda de profissionais, né? E aí sim vem um diagnóstico, com alguns sintomas, com algumas falas. E aí, a partir disso, o profissional
o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta, vai diagnosticar a pessoa com depressão. Mas, às vezes, ela mesmo, né, Consegue perceber consegue também, né? perceber. A tecnologia ajuda muito nisso, né? Você vai ali procurando alguns textos, se estudando, a ponto de você ver o que realmente, poxa, eu tô realmente com depressão ou é apenas uma tristeza momentânea. Certo. É, tem uns níveis também, né? Uhum. Tem. Por exemplo, existe a depressão, eu sempre falo isso, né? A depressão leve, depressão média e depressão mais intensa. A leve é aquela sensação, né, de realmente Vazio. vazio, desmotivação, mas mesmo assim eu consigo me alimentar, consigo tomar um banho, consigo às vezes até conversar, consigo às vezes até rir, né? Mas é uma depressão ali que tá meio que batendo na sua porta. A média já é um pouquinho mais difícil, né? Já é um antissocial, não quero ver ninguém, tal, mas mesmo assim eu consigo ainda meio que trabalhar um pouco, né? Me alimentar um pouquinho, nem que seja pouco. A intensa, você basicamente não faz nada. É só deitado, quarto escuro, não quer ver ninguém, não quer comer nada, não quer tomar um banho. E isso me lembra até um Já caso, cara. pensamento de suicídio, essas coisas. Sim, exatamente. Me lembra até um caso de uma menina, não era paciente minha, era paciente de um outro psicólogo, um amigo meu. E ele falou que exatamente que ele pegou uma paciente nesse estágio, nesse nível. E ele falou que, cara, a menina fazia as necessidades fisiológicas na cama, Nem levantava. nem levantava. Então, assim, você vê que a pessoa mesmo tá ali nesse estado, nesse estado Vegetativo, né? vegetativo e não reconhece. É uma questão do reconhecimento que eu falei. A partir do momento que ela não reconhece, ela não vai conseguir sair. Era uma paciente sua? Não, era Não. uma paciente de um colega meu, Ah. que é psicólogo. E aí ela. E aí, nesse estado, assim. Aí ela deu aqueles, né, E aquele qual, estado qual pode ser o estado mais grave que você pegou de depressão. Não, não peguei muito um grave? estado muito grave, não. Eu peguei mais ou menos nesse médio aí, né? A pessoa não queria trabalhar, não estava Ah, mas isso é muito normal, né? motivada. Não, É, isso aí, eu acho que eu tenho depressão. De não mas querer trabalhar é de normal. não querer. Mas é nesse estágio aí, tipo, não queria sair de casa, não queria ver ninguém, queria só ficar sozinho e tal. Mas ainda se alimentava, houve ali uma perda de peso e tal, mas era mais ou menos nesse estágio médio. Qual a primeira. O que você pede? Como é que você orienta a pessoa a primeira vez que ela te procura? Uhum, Você identifica qual nível ela está ali de depressão. Vamos dizer que ela está no médio, igual que foi o mais grave que você já pegou. uhum. Qual é o primeiro procedimento que você fala para ela fazer? Então, o primeiro procedimento é entender o histórico de vida da paciente, em que ambiente ela está inserida. Ela morar sozinho, entende O contexto, o né? contexto, né? Uma pessoa depressiva que mora sozinho e uma pessoa depressiva que não mora sozinho. É diferente, né? Até o risco de vida. Então, é entender esse ambiente dela, né? Então, as primeiras intervenções é realmente entender a vida da paciente. Entender que tipo de ambiente ela está inserida e que Aí tipo você de risco ela encaixa está. o tratamento de acordo com a realidade da pessoa. Exatamente, porque é muito subjetivo, Renê. É muito subjetivo. Cada paciente é um histórico de vida, é um ambiente, sabe? O meio social, o trabalho. Então, não tem como a gente trazer uma questão universal para todo mundo de intervenção. Eu sempre digo que a psicologia é uma das ciências mais subjetivas que tem. Né? Não tem exatidão, né? Exatamente. Então, assim, provavelmente cada paciente vai ser uma intervenção. Mas, basicamente, o esquema da terapia vai ser esse. Primeiro, entender o histórico de vida, em que ambiente a pessoa está inserida, para depois utilizar as intervenções devidas aí para isso. E aí, consequentemente, uma alta futura aí, né? Porque, graças a Deus, a depressão
Tem saída, Tem gente. saída. Não é Ela uma tem doença. um estado químico também que o cérebro produz, né? Sim, exatamente. Tem todo. E aí você tocou num assunto muito bacana, que é essa questão da intervenção psiquiátrica no paciente. Não, primeiro, eu queria que tu falasse a diferença, porque assim, eu que sou meio burrão mesmo, eu não sabia. Eu pensava que psicólogo e psiquiatra, tipo, para ser psiquiatra era tipo doutorado em Em psicologia. psicologia. Eu Não, pensava assim. não. Psiquiatra é medicina, médico, né? É E aí só uma. o psiquiatra que pode. Só psiquiatra pode Os receitar remedinhos, os os, remedinhos. os remedinhos aí que a galera tanto curte. É. Não, a Mas é gente fala só. brincando assim, mas é sério Não, pra é sério, é caramba. sério, galera. Eles receitam, né, as medicações, porque em muitos casos precisam de medicação rápida e logo, né, para Uhum. dar aquela baixada na adrenalina. Por exemplo, na ansiedade, né? Ansiedade a pessoa, Diz cara, que combate com adrenalina também, injeta a adrenalina. depressão, Rola isso, né? cara, acho que sim, mas eu nunca peguei esse caso de adrenalina na veia assim mesmo, não. Eu sei que tem alguns antidepressivos que eles dão mais ânimo e Uhum. tal, né? Joga a pessoa mais pra Ó, cima. teve outro caso também, meu, né? Que eu acho que teve 3, 4 momentos na minha vida que Uhum. eu realmente baqueei. Aí um desses é que eu tinha sido. Eu tava procurando emprego e eu, cara, eu fui mandado embora de 5 empregos em um mês, velho. Caramba! Aí imagina, eu tava assim, com aquele pensamento repetitivo Sim. de, de que eu não conseguia, que eu era fracassado, entendeu? Uhum. E aí aquilo ali tava tomando de conta, velho. Caramba, cara. E aí eu comecei a perceber, né, isso aí. Sim. Aí eu peguei e falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa e tal, e comecei a Uhum. agir Uhum. de uma maneira que eu saísse daquilo ali, né? Te fortaleceu. É, Uhum. Mas aí você tocou num ponto interessante, porque tem pessoas que têm esse poder, sabe? Essa autossuficiência mesmo de sair de situações pré-depressivas, sabe? uhum. E tem pessoas que não. E tá tudo bem, sabe? Tem pessoas que realmente precisam Aquele do. mesmo eu lembro muito bem que exatamente a repetição de pensamento, Uhum. de ficar ali, você se derrotando ali, falando, cara, como eu sou burro, como eu sou fraco, É né? verdade, é verdade. E isso acontece bastante, assim, essa repetição. E é isso. E ainda bem que você tem teve naquele momento. Isso não quer dizer que mais pra frente você não vai precisar de ajuda. Aham. Não, isso aí pode acontecer qualquer hora com Exatamente. qualquer Pode ser pessoa. com qualquer pessoa. E Mas é importante a gente, assim, por isso que eu falo, eu não sei se eu te falei aquele dia que a gente tava conversando, Uhum. que isso eu falo para todo mundo, eu fico repetindo isso sempre, que o maior aliado do sucesso é a autoestima. Exato. E a autoestima é totalmente inimigo da depressão, né? Com Porque certeza. também as pessoas de sucesso têm autoestima. Com E aí certeza. a pessoa com autoestima bem trabalha, dificilmente ela vai ficar com depressão. Embora exista casos aí, por exemplo, o Whindersson Nunes, né? Aham. Que tava no topo No e ficou com topo. depressão. Exatamente. É. E você falou aqui da depressão da autoestima. Eu lembrei de uma frase que Freud, que é o pai da psicanálise, Não é o ele, cantor de rap não, viu, galera? Sigmund Freud, ele sempre falou assim que antes de você se autodiagnosticar com depressão e baixa autoestima, primeiro percebe se você não está cercado de idiotas. Então É é uma porque a frase galera bacana. também que te bota pra baixo, né? Exatamente. E aí tá a importância do meio social também, né? Que vai ser Aham. um outro tema aí Porque tem gente mais pra que frente. faz isso proposital, E tipo, isso, de pro- propósito, exatamente. tem uma Tipo, estatística que eu vi aqui que o maior caso é com mulheres, velho, de uhum, depressão. uhum. Pois é, assim, nesse caso, a, a depressão ela se instala de forma mais precisa nesse lado emocional. A gente pode falar que as mulheres são mais emocionais? Pode ser, mas ela não vê cara, ela não vê sexo, ela não vê, sei lá, grau de escolaridade, Dá ela pra não ver, vê. igual eu acabei de falar do Whindersson lá, milionário com Exatamente. depressão. Exatamente. Então, assim, cara, eu até gravei um vídeo no meu Instagram falando do caso do. Como é que é o nome daquele cara? É,
se jogou, Sidney Sampaio, né? Sidney Sampaio. Ele era um ator global e aí ele meio que deu um surto lá, meio, um monte de remédio e ele se jogou do hotel, assim. Ah, eu vi isso Você aí. viu esse caso? Ó, eu não sei, Aham. tá? Também não vou julgar a pessoa, né? Sim. Mas eu acho que ele tava doidão de alguma coisa, não tava Não, não, pode ser que ele tava doidão, mas ele tava doidão porque ele tava no estado psicótico. Surtou. Surtou. Mas surtar e depressão é diferente ou não? Não, a pessoa. Todo mundo tá sujeito a isso. Eu posso estar num estado de ansiedade e meio que ficar Deixa eu surtado também. ver se ele ia abrir pra ela, que ele já tá viciado. Então, tipo assim, qualquer um pode estar sujeito realmente a um estado. Essa porta aí mesmo, ela tem um... Galera, tá tendo um problema, vixe Maria. Ela bateu na câmera ali. Eita, ferro. Pode... Não tem problema não, galera. Isso aí acontece mesmo. O estúdio aqui é pequenininho e a gente tem ainda nossas limitações físicas. Eu tô trabalhando todo dia para a gente melhorar aqui o espaço para receber, quando receber o convidado, ter mais espaço para receber as pessoas que vêm com ele, né? Mas isso é passageiro, tá? Tomara que a galera acompanhe aí e veja também essas dificuldades que faz parte, Claro, né? exatamente. Faz do... parte. Você quer fumar aí ou Não, não, Você não, não fuma, não. não? Não, Ah, por enquanto não. então, pois é. Vamos continuar aqui. Vamos. Ó, eu vi também que o Brasil é o segundo lugar, cara, Uhum. no ranking da depressão do mundo. Exatamente. É porque o Brasil em si, ele vive muitas inconstâncias, né? Assim, se a gente for olhar. Não tem aquela firmeza emocional nas pessoas assim de hoje. Eu acho que de Primeiro, um modo geral, de um né? modo geral, sim, de um modo geral. Ó, uma coisa que eu queria encaixar aqui, por exemplo, Aham. era que eu quero botar, eles elencaram que Uhum. uma das profissões que seria substituída por Uhum. inteligência artificial Uhum. ia ser os Os psicólogos. psicólogos. Mas eu acho totalmente ao contrário, as pessoas vão precisar de mais psicólogos ainda, e psicólogos que passam confiança, porque Uhum. é disso que a pessoa precisa quando você atende ela, né? Exatamente. E assim, a psicologia, ela é uma questão muito humana, né? Tem aquele negócio de ficar doido assim, atendendo os outros, não? Você Não, não. pegar a lombra do cara, né? Não, não, não. Então, tá aí uma dos princípios da psicologia para se tornar um bom psicólogo. É você saber separar as coisas. Não tem como você absorver, né, algumas questões e levar para casa. Né? Não tem como você absorver essa questão do paciente e levar isso para casa. Se você está fazendo isso, você, me desculpe dizer aí na tua cara, mas você não é um bom psicólogo. Você tem que saber separar. Uma vez eu ouvi uma frase que fala assim, cara, você pode Eu acho ser que tem um quem filme, você né? for. Não, vamos continuar. Você pode ser quem você for, fora do consultório, mas entrou dentro do consultório, você veste aquele jaleco ali, e aí você é um terapeuta. Acabou. Você não é mais ninguém, você é um terapeuta. Então, assim, eu discordo muito quando as pessoas falam que só tem psicólogo doidão, psicólogo é tudo doido, eu discordo. É uma área, assim, muito... que permite a gente sair um pouco da caixinha, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Mas eu acho que a empatia, né? A pessoa que tem empatia pelas pessoas, ela vai se tornar um bom psicólogo, né? Saber separar, como eu falei, essas questões, vai se tornar um bom psicólogo. Então, assim, por exemplo, eu sou meio assim, eu sou meio largado, né? Tatuado e tal, não tô nem pra muita coisa. Conheço outros psicólogos que é mais certinho, que é mais óculosinho e tal, como eu falei, e são ótimos psicólogos também. Então, assim, é você saber realmente trabalhar como um bom terapeuta, independente do seu gosto, independente da sua Ele vestimenta. classifica como terapeuta, né? É um trabalho terapêutico. É um trabalho terapêutico, mas hoje em dia a gente vê terapeuta aí pra Então, tortar isso que direito. eu ia entrar aqui nessa parada. Tem umas pseudociência aí loucona aí, né? Qual o nome Exatamente. daqueles caras lá, cabeça? Tu lembra?
É que aquele cara fica zoando eles, que pseudo... Tem uns caras aí. Porque se existe um curso assim, por exemplo, de psicologia, o cara vai lá, aquela dos gestos, por exemplo. Eu não sei, que é aquela das microexpressões. Sim, Você aham. acredita naquilo ali? Como é que é? Cara, então, a gente tá. Um dia desses eu vi um terapeuta holístico, terapeuta místico, um negócio assim, né? Eu realmente eu desacredito de algumas teorias Tá, dessas mas aí. assim, a igreja é uma terapia, não é não, cabeça? Então, igreja já é É mais porque para você falou religião. terapeuta místico e tal. É, Não, não vou então. falar disso não, vamos voltar lá pra pauta, né, cabeça? Que nós já tá viajando aqui. Vamos, vamos, É, vamos. tá, a gente tava na depressão, mas Tava daí na nós vai depressão. deixar pra falar outro dia essas paradas aí, Exato, né? pronto. Porque o assunto é grande, a É gente, grande, é se grande. deixarmos, A gente vai para outro campo. é, ó, beleza. Eu vi, qual, assim, por exemplo, o cara praticar esporte, Uhum. previne ou melhora a depressão? Cara, tanto previne, quanto melhora, quanto ajuda, quanto. Eu vou te falar, uma das dicas aí que eu dou para todos os meus Pratique pacientes, eu esporte. falo, pratique esporte, leia muito, saia nos finais de semana, faça o que você gosta, Converse bastante, né, com converse as pessoas. bastante, sabe? Se divirta, porque é isso que a vida é, cara, sabe? Se a gente parar de praticar esporte, parar de fazer as coisas que a gente gosta, pra Mesmo que se que seu vai? esporte for ir pro boteco. Exatamente, velho. Se for, É, né? Pra esse quem aí gosta. eu sou esportista nato. Mas assim, o esporte, ele ajuda muito, sabe? Pra ansiedade, então, cara, é uma Não arma, acredito. é uma Ansiedade, né? ansiedade demais, E demais. assim, tem uma história de chegar a uma ansiedade do nível que leva pra depressão? Tem isso ou não? Tem. Tem pacientes, vários pacientes que têm ansiedade e depressão, Tudo né? junto? Tudo junto, tudo Tá, então junto. já que a gente Existe tá a falando dos biloquidificador. dois e a pauta é os dois, você já Uhum, falou de depressão. uhum. E a ansiedade, como é que a gente define a ansiedade? Só para argumentar bem essa questão da ansiedade com depressão. É muito louco isso, né? Porque a ansiedade é um estado mais elétrico, né? Que a pessoa fica mais elétrica, fica mais agitada, e a depressão já é algo mais depressivo mesmo. Mas para você ver o tanto que o nosso organismo, ele fica bagunçado. Porque às vezes as pessoas podem ter ansiedade e depressão, e aí, né? Imagine o turbilhão ali que a pessoa vive, né? No meio desse furacão. Mas é muito louco, só para argumentar isso. Ansiedade. Cara, ansiedade é o mal do século, né? Todo mundo aqui Ansioso? ansioso, pelo menos já teve aquela Ah, ansiedadezinha. eu falo assim, se você passou dos 30, não tem uma ansiedade, meu irmão, Uhum. tem alguma coisa errada. Exatamente. E tipo, ansiedade é algo que eu vejo, sei lá, 90%, sabe, nas clínicas aí de psicologia, fácil, fácil, fácil. Uma vez eu tava dando uma palestra numa escola e tinha, sei lá, umas 150 pessoas assim, mole, mole, mole. E aí eu fui falando, quem aqui já teve problemas na infância? Quem aqui já teve isso, aquilo? E aí algumas pessoas levantavam e tal. Mas quando eu falei de ansiedade, quem aqui se sente ansioso? Cara, praticamente todo mundo levantou o braço. Você atribui isso a alguma coisa? Ah, esse tanto de gente com ansiedade? Cara, eu atribuo isso a uma série de fatores, assim, sabe? Todo mundo, como eu falei, da subjetividade de cada um. Todo mundo aqui já teve algo traumático na vida, né? Se a gente parar para pensar, sempre uma vivência traumática. E isso acarreta em algum Ansiedade. sintoma ansioso. É uma questão mais universal, informação, sabe? Informação é informação, Informação demais. informação demais, sabe? Você abre o celular, informação aqui, assiste uma televisão, você sai na O rua, cérebro não aguenta o tanto de informação não que. dá, não Na dá. verdade, eu vi um estudo, né? Uhum, Que fala assim, eu não sei os números corretos, mas sim. é só para ilustrar, né? Uhum, Que
hoje um homem médio, né, que a ciência tem esse tal do homem médio, né, Uhum. que um homem médio consome não sei quantas milhares de informação por hora. E Sim, em 1900 e bolinha lá, 1910, ele consumia tipo centenas exato. de informação por hora. Exatamente, exatamente, Bem menos. exatamente. E assim, E se tem você... coisas assim que. Deixa eu só Aham, coisar aqui. sim. Deixa eu só coisar aqui. Que tem coisas que passam assim. Nosso cérebro funciona. Você me corrija se eu estiver errado. Uhum, A gente só consegue dominar uma porcentagem do que a gente consegue assimilar ali. sim, O resto passa abaixo da nossa linha de percepção, por exemplo. E o exatamente. tanto de coisa que pode passar por embaixo dessa linha de percepção Uhum. pode ocasionar ansiedade. Mas esses pensamentos que você acha que passa da sua linha de percepção ficam no seu inconsciente. É isso aí, ó, tá vendo? E Eu aí, estava certo com as minhas teorias. Louco. e aí acaba ficando guardado lá. Aí já é um assunto para Para outro outro dia, programa. mas aí pode ocasionar ansiedade pelo excesso de informação, e É, esse é o ponto que a gente exato. estava E falando. assim, e hoje em dia, se você parar para pensar, a porcentagem de notícias, informações que te fazem mal, que te deixa realmente ansioso, é muito maior do que notícia boa. Se você botar numa televisão aí, jornal, vamos botar aí o Jornal Nacional aí, cara, Só notícia ruim. só notícia Eu ruim. falo isso para minha mãe, falo isso para todo mundo, desliga a televisão. É só notícia ruim. E assim, é uma notícia que você não tem poder sobre ela, né? Você não pode fazer Exatamente. nada. Pô. Exatamente. E na pandemia, por exemplo, o que chegava de caso, de De ansiedade, que ansiedade. as pessoas nunca Trancada dentro de casa. trancadas e nunca tiveram ansiedade, no meio da pandemia, acarretaram a desenvolver o transtorno de ansiedade. Por quê? Em casa, não posso praticar esporte, não posso sair de casa, não posso conversar com ninguém, vou ligar uma televisão para tentar me distrair o mínimo que for. É informação de morte, informação de internação, informação. Como é que não fica ansioso, gente? Então, assim, a informação, a tecnologia, eu sempre digo isso, a tecnologia está aí para ser usada, mas da forma como você quiser. Se eu É que quero. agora, do jeito que tá, parece um veneno, mais um veneno do que uma solução, né? Exatamente, porque as pessoas não estão sabendo também usar. E aí chega uma hora que vai, né, desenvolver um transtorno de ansiedade, sabe? Que vai me deixar realmente aflito de viver por conta disso. E eu nem percebi. Entendi. E para ansiedade, o que que você sugere? Como eu falei, muita. Sai um pouquinho da bolha ali, né? Sair da mesmice. O que é a mesmice? Acordar, trabalhar, voltar para casa, tentar descansar. Sai um pouquinho disso. Esporte, sai de casa, vai no cinema, vai num boteco mesmo que seja, sabe? Vai ver pessoas, respira um ar fresco, sabe? Lê muito, ajuda a tranquilizar, a baixar um pouco a adrenalina. E é isso. Se você parar para pensar, não tem muito segredo. Eu posso falar aqui o que que eu uso? Pode. Maconha. Ótimo. E é receitado, ó. Quem tem, eu tenho um atestado eu já falei isso aqui. Uhum. Eu tenho um atestado médico e autorização da Anvisa para fumar para ansiedade. Olha aí. Tá vendo? 180 gramas por mês. Obrigado, doutor. Aqui. Eu tenho pacientes que de ansiedade extrema mesmo, que os médicos passaram a cannabis, né? Sem o THC, tá, gente? É só o CBD, né? Isso. E aí, poxa, ajudaram bastante. Mas tu já estudou sobre isso assim ou não? Só Cara, pra não, saber. não é muito minha área, Porque eu assim. queria saber porque o THC não pode. É porque é o que deixa. O que a Anvisa diz que pode e não pode, né? Sim, Eu queria saber o motivo de só ser o CBD. mas parece que é o THC que deixa Diz que loucão. na verdade é vários, né? Tipo, Várias. tem canabinoides, THC, não sei o que, mas as duas principais é CBD e THC, né? Ah, E entendi. THC ainda é mais do que o CBD. Sim, sim. Mas eu tenho alguns pacientes que eles fazem uso da cannabis mesmo e tal, como medicação. Acho que é em gotas, assim e tal. Alguns ajudaram, outros não. Outros falam que não adiantou muita coisa, que não deu em nada, partiram para outras medicações. Tem outros Aí vai que usar uma ajudaram. tarja preta ali também, que não deixa de ser uma droga, né? Vamos dizer Exatamente. assim. E às vezes até pior, né?
Aham. Às vezes até pior. E aí se torna realmente esse questionamento. Bom, nesse de ansiedade, eu tenho uma experiência que era quando eu estava estudando para concurso. Hum, Que aí eu ficava o dia inteiro estudando e tal, e batendo na trave nas concursos, e nossa, não passa. Aí teve uma prova do CESP, eu tirei 82 e a nota de corte foi 83, né? sim. E aí eu fiquei ansioso, caramba, eu mostrando a prova pro meu pai. Nesse quarto do podcast aqui, hein? Eu mostrando a prova pro meu pai, pai, passei nessa prova, não é possível. Olha o tanto de questão que eu acertei, 82 assim, vamos dizer, uma nota Nota top. razoavelmente legal, né? Aham, sim. E aí eu criei uma expectativa muito grande, e Uhum. quando eu não passei, aí eu quase fiquei com depressão, que é a terceira vez que eu disse. Só que antes eu estava ansioso, aí eu não conseguia me concentrar para estudar. Uhum. Aí eu pegava, o que que eu vou fazer? Vou correr. Aí Uhum. que eu estava treinando, correndo, né? Sim. Aí eu ia correr, voltava, não conseguia também me concentrar. Eu, Uhum. cara, o que que eu faço? Aí ficava aquela loucura de pensamento, turbilhão de pensamento assim. Sim. E aí, igual você falou, um pouco atrás da ansiedade e depressão. Você vê que elas às vezes andam Se juntas confunde, mesmo, né? exatamente. Mas é isso, assim, a ansiedade ela se caracteriza dessa forma aí que você se falou também. Aí eu corei quando eu arrumei um trampo que Aí, ficava dois telefones na minha frente, não dava nem tempo de eu pensar. Era, acelerado. eu atendia um e o outro tocando aqui, o outro tocando. Aham. E tinha que escrever, digitar e atender. Uhum. Aí eu acabei esquecendo Sim. assim, daquele pensamento repetitivo que ficava. Uhum. E a repetição, ela é uma das características da ansiedade. A pessoa que está ansiosa, ela pensa várias vezes na mesma situação. E ela não consegue largar aquilo, não consegue, e aí aquilo vira aquela aflição, né? E aí desencadeia uma falta de ar, aquela O pessoal fala que a ansiedade está taquicardia. ligado também ao futuro, à expectativa também, né? Sim, exatamente. E aí eu sempre digo que tem a ansiedade boa e a ansiedade ruim nessa expectativa, né, do futuro. Porque aquela ansiedade boa é gostosa, né? A gente se sente bem e tal ali naquela ansiedade, até a gente se sente vivo. Mas tem ansiedade ruim de pensar sempre no futuro, né? É, vários pacientes, eu vi vários pacientes nessa situação de Flávio, semana que vem eu tenho esse compromisso, eu não sei o que eu vou fazer, sabe? Não sei como é que eu vou agir e tudo mais. Então tem essa ansiedade boa e a ansiedade ruim em relação ao futuro. Isso é que é legal, bacana. Top, deixa eu servir aqui mais um aqui que tá acabando. Geladinha, gente. Esse, pô, Chega tá suando. papo de, assim, de psicólogo assim e tomando um é bom, hein? É bom, mas Não, não mas assim, sem brincadeira, já é sem um assunto brincadeira. sério, né? Claro, Vamos claro, lembrar claro. aqui. É de uma forma mais descontraída, sempre é bom, É. né? Trazer E a gente tá falando com um profissional, essa né, questão. gente? O cara estudou 5 anos a Exatamente. faculdade de psicologia. 5 anos na faculdade de psicologia. Tem 5 anos que eu estou trabalhando como psicólogo, então tem 5 anos que eu me De formei. experiência. Exatamente, experiência. E, e é isso, Você é isso. atende aonde? Faz uma propaganda aí pra galera aí. Então, cara, Quem quiser procurar você, Flávio. eu atendo de forma online, atendo de forma presencial, tá? E atendo numa clínica chamada Clínica Intervir, no Taguatinga Trade Center, no centro de Taguatinga. Atendo numa outra clínica chamada Equilíbrio, em Águas Claras, no Metrópole Shopping. Atendo numa clínica lá na Asa Sur, Clínica Vita, tá? E em breve vou atender em uma outra clínica também. E ter um Tá, tempo para estar aqui, ó, no tomando podcast. uma cervejinha. Porque agora também é um momento de descontração, né? Apesar do Uhum, assunto ser sério. sim, Uma maneira também de comunicar com as pessoas que também às vezes não têm nem acesso a um psicólogo, né? exatamente, Vamos exatamente. lembrar que. Não sei quanto é que custou, eu também não vou te perguntar. Aqui, para não falar, né? A concorrência às vezes está de olho aí. É, mas tem gente que não tem a oportunidade de ter um tratamento diretamente com o psicólogo e vai ter que combater ou a Uhum, depressão ou a uhum, ansiedade ali dentro do quartinho dela, dentro uhum, daquela realidade mais adversa, né? Vamos sim. dizer assim. Uhum, E, assim, para essa galera uhum. que o que você aconselharia
se ela tivesse num momento de depressão e não tem como ela ir no... Cara, então, hoje em dia tem, sim. Hoje em dia tem. Tem? Hoje em dia tem programas do governo que Hum, atendem. Se eu não me engano, é o CAPS. Existem eu todas não as sabia regiões. disso. Pois é, existem todas as regiões de Brasília, assim. Quando eu fazia faculdade, eu atendia a população de graça na faculdade. E o resultado, vários pacientes tiveram resultados positivos e tal. Hoje em dia, se eu não me engano, quase todas as faculdades têm esse programa de atender a população, atender a pessoa que não tem condições de pagar. Né? Na minha época, tinha um valor bem simbólico, tipo R$ 2, R$ 5 Que para a legal, cara, sessão. não sabia não. Então, assim, hoje em dia, se você procurar, você tem sim ajuda psicológica. Se você não tiver condições, você vai encontrar, sabe? Mas eu sempre digo que a terapia em si, ela é fora do consultório também, sabe? Dentro do consultório a gente trabalha, a A pessoa gente tem que se organizar tem que se para dar organizar, certo, né? exatamente. Porque, assim, eu vejo vários casos que as pessoas, elas vão na terapia, sabe? Elas fazem realmente essa questão de ir semanalmente, tá lá. Só que quando sai do consultório, a vida parece que, né? Fica Uhum. do mesmo jeito. Volta tudo de novo. Exatamente. Então, assim, o problema não é a questão monetária, sabe? Se realmente o A único força de vontade, vamos dizer é a assim. força de vontade, exatamente. A força de vontade, a aceitação que eu falei, de aceitar realmente que precisa de ajuda, sabe? Então, assim, se a pessoa procurar alguns lugares, ela vai encontrar sem pagar R$ 1. Porque uma coisa que você falou que era estava ligada a traumas também, né? Uhum, É, mas assim, a gente imagina que a pessoa com menos condição vai uhum. viver tem mais chance de viver traumas, vamos dizer assim. Porque é o que talvez a falta de dinheiro te proporciona, assim, né? Situações fortes na vida mesmo, né? Sei lá, a fome, muita vivência, muito sofrimento, né? E aí, consequentemente, gera muitos traumas. E aí, em meio a isso, precisa realmente de uma ajuda psicológica. Mas como eu falei, não só ajuda psicológica, mas o que a pessoa também está disposta a fazer, né? De sair realmente daquela situação Iniciativa, traumática. né? Exatamente. Então a psicologia também é muito isso. Ela é subjetiva, ela é de cada um, mas a questão de você estar inserido na sua própria terapia é o que realmente vai te proporcionar resultados. Ó, outra coisa também, porque eu fico lendo essas doiduras aí, mas né, O eu nunca sei Renier, que tá o certo, Renier, a não. primeira vez que eu vi o Renier, galera, ele falou que, poxa, Flávio, eu estudo psicologia pra caramba e tal, é uns temas que eu Não, gosto e tal, tá lendo? aí eu vou falar aqui uma parada. Eu vi que a maioria das pessoas que tem sucesso e, e tem, assim, êxito, né? Elas viveram momentos de riqueza do 1 aos 6 anos. Que era uma Hum, pesquisa que tinha. Isso tem a ver? eu não entendi, repete. As pessoas que normalmente têm Uhum. sucesso, né? Não é uma regra, lógico, a gente, Sim, que elas viveram momentos assim de abundância, né? De riqueza sim, durante de 1 a 6 anos. sim. E aí a chance dela ser Uhum. um adulto, né, próspero, um adulto Bem que não tem sucedido. depressão, por exemplo, Bem de sucedido autoconfiança. emocionalmente. Você acha que isso realmente interfere? Cara, eu acho que não. Porque depois já pensou de 1 a 6 anos, você tá lá ricão, bonadão, e depois fiquei pobre. Assim, Será que muda? cientificamente, não tem Não é não é uma regra, regra, não é não uma é regra. regra. Mas eu acho que o que vai realmente dizer em relação a você ser uma pessoa bem-sucedida emocionalmente e financeiramente também, consequentemente, eu acho que é a sua vontade mesmo, sabe? Você pode nascer num berço de ouro e continuar esse berço de ouro aí para os seus filhos, seus netos. Mas do mesmo jeito que as pessoas nasceram no berço de ouro, ela pode também rasgar tudo Sim. e ir para a pobreza, né? Então, assim, não é uma regra nisso, não. Eu não vejo isso como algo realmente científico e tal, mas eu acho que é realmente essa força de vontade, sabe? De como realmente você vai querer que sua vida, sabe, tocar realmente sua vida. Como é que eu vou querer realmente tocar minha vida? Eu tive abundância lá na infância, vou querer continuar. Mas eu tive abundância lá na infância e cansei também, sabe? As pessoas encaram dessa forma.
Entendi. É, e as pessoas tipo assim, morador de rua, Uhum. você acha que o estado depressivo leva a pessoa pra rua? Com certeza, com certeza. Se não for 100%, sabe? Porque, vamos lá, vamos pegar aí a maioria das pessoas que estão, né, nesse estado aí. Dependência química. O que que leva a pessoa, né, a ter uma dependência química? A gente está cansado de enxergar, de ler, de ver sobre isso. Estado emocional. Separação, Depressão. depressão, e aí, Na hora que consequentemente. usa e passa a depressão. Exatamente. Porque o ser humano, ele sempre quer tapar buracos. Sempre. Sempre. Eu tenho um buraco na minha vida. Como é que eu tenho que preencher esse buraco? Como é que eu vou preencher esse buraco? Eu vou preencher de forma saudável, praticando esportes, fazendo terapia, procurando um emprego melhor, procurando pessoas melhores para me relacionar, ou eu vou sair loucão aí, me tapar de droga, de álcool, sabe, de companhias ruins. Naquele momento eu vou conseguir preencher esse buraco. E depois? Então, consequentemente, eu vivendo dessa forma, a chance de eu estragar minha vida é enorme. E aí, acabar, né, tendo aí essa vida. Mas, com certeza, depressão, sabe, ela se faz muito presente nesses casos, assim. E aí, eu quero preencher de alguma forma. Como é que eu vou preencher essa vida? E aí, acabar desse jeito. E assim, como a gente tá falando, ansiedade e depressão, Uhum. então a ansiedade é tipo uma coisa comum, você fala? Muito, muito. Depressão já não é tanto assim, né? Porque Cara, se- é- ela é um pouquinho menos do que a ansiedade. hoje parece que é 11 milhões e pouquinho identificado, eu não sei. É a Sim. média, né? Nas estatísticas. Uhum. Dentro de quantos milhões que a gente é, cabeça? Você sabe fazer essa conta aí? 280 milhões. É? De brasileiro? 210? É só isso? Eu também achava que era Eu mais. achava que era mais. Então vamos. 5,8%, então tá certo a conta de cabeça. Isso. 5,8% do brasileiro tem depressão, lembrei aqui. Exato. E aí só perde para os Estados Unidos, que eu já falei, é 5,9%, é Uhum. 0,1% de diferença. Exato. E então quer dizer que depressão, Uhum. eu não sei, porque eu não vi esse número da ansiedade, eu vi o da depressão. Certo. Então quer dizer que depressão, desses 210 milhões, tira os 11 que está com depressão, sobrou 199 milhões. 190 tem ansiedade? Quase. Mas você pode também colocar. Eu vejo a loucura do pessoal, assim, ó, tipo, de não querer esperar na fila. Oh, cara, isso tem De, demais. de você estar no trânsito e porque você tá, tipo assim, 3 quilômetros abaixo do que Exato. o cara já tá buzinando atrás de você por Uhum. causa de quilômetros, metros por segundo, Uhum. né? Não, e assim, esse dado aí que você trouxe, você pode até colocar pessoas com depressão, com E ansiedade ansiedade, também. é Exato, verdade. exatamente. Não É exclui, que não. eu estudei isso aí, aquelas bolas que a gente faz assim na matemática. Isso, exatamente. Conjunto. Exatamente. Então, assim, cara, hoje em dia, é como eu falei, hoje em dia, claro, ninguém nasce com ansiedade, a ansiedade não é uma característica do ser humano de nascença. Isso vem meio que Mas nessa desenvolvendo. sociedade de hoje, tipo, obriga você a ter, praticamente. Exatamente, exatamente. Parece que é um pré-requisito para viver mesmo você ter Porque a ansiedade. gente vive, trabalha 8 horas, aí estuda 4 Uhum. horas, 5 horas, 13 Exatamente. horas. Exatamente. Dorme. A hora realmente que você tem para ficar à toa assim. Eu costumo dizer que a gente caiu num golpe, galera. A gente caiu num golpe que a gente mesmo fica se frustrando com aquilo ali. É verdade. Não é porque uma saga cega pelo dinheiro Uhum. e prioriza pouco as coisas básicas, né? E tem o preço, né? Quando eu me coloco nessa corrida, tem um preço que aí Ansiedade, que essa está em ansiedade. 90% da população tem A ansiedade. saúde mental, ela paga por isso, sabe? E essas outras, porque assim, eu vi que tem também agora, todo dia sai uma doença diferente, por exemplo, uma doença mental, que talvez, eu não sei se é pela pseudociência, eu não sei qual que é Uhum. as fontes delas. Mas assim, por exemplo, aquele que a mente cansa,
de trabalhar, que é tipo uma ansiedade, por exemplo, não sei, que é Uhum. burn, não sei o que, isso chama Burnout. burnout. É, síndrome do burnout. Isso é uma ansiedade? É um Cara, tipo de ansiedade? É só esse nome mesmo aí? não, é diferente. É diferente. O burnout é diferente. O burnout é um outro tema aí depois. Não vou, senão Não, tá. a Mas gente é fala. porque assim, eu Mas é achei diferente. parecido com... É, mas o diagnóstico é diferente, Aham. né? A intervenção também é Então diferente. existe, é diagnóstico Existe, pela existe. psicologia. Existe. Então é diferente. Mas só voltando aí a essa questão da Aham. ansiedade que você falou dos dados, que é extremamente interessante isso. É, a ansiedade, ela. Você falou que o Brasil é o segundo É país, o né? segundo da depressão. Da depressão? Da Ah, ansiedade eu vi que só entendi, da depressão. entendi. É, não, a ansiedade, ela tá muito presente realmente no nosso país. E, e hoje em dia, como eu falei, a corrida, né? Você falou da corrida pela grana, pelo dinheiro, achei muito interessante isso. Porque a nossa rotina, e aí a rotina é algo que eu trabalho muito nas minhas sessões, porque a nossa rotina ela vai dizer muito que tipo de resultado eu vou ter lá na frente. Que tipo de rotina eu tô tendo agora, sabe? Que tipo de rotina você acha que o brasileiro tem hoje em dia? Eu acho a maioria da população Uhum, é acordar cedo e pegar ônibus, passar 2 horas ali, trânsito, independente se for do meio de transporte, uhum. tirar ali 1 hora de descanso, que às vezes nem consegue tirar, ficar até 6, 7 horas aí, volta para casa 8, 9 horas da noite, por causa de toda essa loucura que é das metrópoles, né? Janta, toma banho e dorme para poder De acordar novo, cedo. para fazer tudo de novo no outro Tô de dia. novo, de segunda a sábado. Então, assim, olha Você acha como que é tem que é alguma louco. coisa errada com a gente, velho? Quem inventou isso aí, né, velho? É a corrida. É como eu falei. E assim, também tem a corrida e também tem a cobrança também, né, cara? Pô, tu pega um É pai de. resultado, as empresas querem que você dê mais resultado, sempre Exatamente, tal, exatamente. Não, independente que você tá com depressão, ansiedade, dentro da empresa você tem que estar. exatamente. E fora assim, a cobrança que um pai de família tem para sustentar a família, sabe? Como é que O peso, o né, peso daquilo, de ser o sabe? homem da casa, né? Exatamente. E quem é que tá por trás desse pai de Mas família? engraçado que exatamente não é o homem, né, que tem a gente já falou aqui. É Uhum. a mulher que tem a. Sim, Mas então, assim, hoje tá bem parecido os papéis, isso, né? mas também, De vamos, homem e de mulher, né? exato, mas também você, por exemplo, o homem tem essa rotina. A gente tá pegando só um exemplo aí Uhum. aleatório, tá? Não estamos falando que é Que é o sempre que assim. realmente acontece. Mas você pega o homem nessa cobrança, mas também você pega a mulher dentro de casa numa cobrança enorme também. Porque o da mulher dobra. Dobra a Exatamente. cobrança, porque aí ela já tinha aquela obrigação que já Exatamente. era normal, que não precisava E quem trabalhar, é, e quem é que e agora tá. ela tem essa obrigação e ainda precisa trabalhar. Exato. E quem é que tá por trás de um auxílio emocional na vida desses dois indivíduos? Não tem. O cara que pega um ônibus, que vai trabalhar, que tem essa corrida louca, que tem essa cobrança toda, a mulher que fica em casa, arrumando a casa, cuidando dos filhos, levando para a escola, buscando na escola, tem tempo para fazer terapia? Tem tem a importância da terapia presente na vida dele? Não tem, cara. É aquele ditado, a terapia é a pia de louça lá. E isso me entristece muito, porque ainda vejo muito isso. Aham. Eu sei que hoje em dia muita coisa mudou, né? De, sei lá, de décadas E atrás, muito rápido também muito mudou. rápido. A tecnologia nos ajudou muito nessa conscientização da terapia. Mas a gente ainda está cansado de ver muita coisa desse tipo, assim, O sabe? preconceito, você tá falando. Preconceito das pessoas falarem, terapia, que terapia, mano, é terapia, isso é frescura, depressão é É frescura. normal ouvir isso aí. E, cara, eu tô cansado de ver amigos chegarem em mim e falar assim, caramba, Flávio, depressão existe mesmo, porque eu tô passando por ela. Não, eu, Porque antes eu achei que era por um frescura. momento de burrice da minha vida, também eu já pensei assim. Falei, isso é Você frescura. é um dos que chegou pra mim e falou, né? Você lembra que lá no Tá, que churrasco lá. nada, vai embora fumar uma coisa. Mas falei brincando, pô, tá te zoando. E aí você mesmo falou, pô, eu achei que depressão era frescura e tal, não sei o que, mas depois eu lendo e tal. Então, assim, cara, eu, eu, eu fico muito feliz e ao mesmo tempo triste nessas situações, assim, que eu vejo muitas pessoas que ainda acham que depressão é frescura, que ansiedade é frescura, que terapia é Não, e é um frescura. estado assim psicológico e também físico, né? Uhum, É,
que realmente o cérebro só bota um certo tipo de substância. Eu vi uma mulher falando isso aí, inclusive eu mandei por cabeça aqui, Ah, é, dela dizendo assim que as enzimas que produz os pensamentos bons uhum. produzem enzimas boas. Sim. E os pensamentos ruins Uhum. produzem enzimas ruins. Uhum. Aí você tem chance de ficar doente de outras coisas Exatamente. e ou chance de curar uma doença pelo teu pensamento, né? Uhum. Tem um caso que eu vou emendar aqui com o que eu tô falando, Sim. que é o do João de Deus. Eu vi já assistiu o documentário do Já João vi de o Deus? documentário. Já. Ele falava ali, muita gente era cura de depressão que ele fez. Sim, tinha muitos. E aí ele falava para as pessoas passar no final assim, Uhum. falar, o cara chegou lá com depressão. Uhum. As pessoas passavam numa salinha, pegavam um potezinho de comprimido, Sim. que não era nada. Uhum. Aí ele falava, ó, você concentra, na hora de você tomar o remédio, você concentra toda a energia positiva na força na ponta dos dedos e toma. Isso para pessoa com câncer, com depressão e os Uhum. diagnósticos são os mais diversos. É o E placebo. É o chamado placebo. então ele realmente existe assim. É possível curar depressão e ansiedade através do placebo. O Cara, placebo nada mais é, eu acho que um molde de pensamento, né? o placebo existe, né? O placebo existe. A gente, se você pesquisar aí, né, comprimidos de Aham. placebo e tal, ele existe, mas de forma científica para cientificamente mesmo, assim, né? Exatamente, teste de medicamento e tal, essas coisas. Agora, para curar depressão mesmo, eu não acredito. Eu não No acredito. placebo. No placebo. Agora sim, você falou do João de Deus. Aí É volta uma aquela viagem, não, questão. pô, Aí é uma viagem daquela questão de religião e é, tal, né? Poder da mente. é, Mas o placebo em si, eu não acredito que cure nada. nada. E assim, é um comprimido de açúcar, né? Que fala que é um comprimido de Não, açúcar. era um O que isso comprimido de cura? qualquer coisa lá. Mas assim, os depoimentos que as pessoas estavam lá, que falavam que Uhum. curou e milhares de pessoas, né? Sim, você mentalizou que estava curado e aí foi. Aí não foi o placebo em si que curou. Porque Foi o meu também poder da mente. tem um ator aí também, eu não decoro o nome das coisas assim. Tem um ator também que ele falou assim, ao contrário, esse caso. Sim. Que tinha um médico, isso é um corte bem visto mesmo, assim, um monte de gente deve saber do que eu tô falando. Uhum. E a mãe dele estava doente, e aí o médico não falou que ela estava doente, não sei o que. Ele falou: "Ah, Sim. não, tem que receitar uns medicamentos aqui para a senhora, coisa normal, de rotina." Uhum. E aí, quando esse médico morreu ou mudou, não sei, aí veio o outro médico e falou: "Como a senhora ainda está viva?" Né? Perguntou para. Como é que a senhora ainda está viva? Não tem como aí. Ela adoeceu de verdade. Hum. Sacou? Mas aí que tá. Aí, É isso que eu tô perguntando. exato. Esse, tipo, a pessoa, através da mudança de pensamento dela, Uhum. que seria um placebo, no caso, toma esse comprimido aqui de Uhum. açúcar, pense positivo todo dia, porque é uma maneira da pessoa mudar o pensamento dela, né? Sim, é uma maneira, mas você percebe que é manipulado, né? É, exatamente, é. É bem manipulado. Então o placebo em si, ele não cura. O que cura é a sua forma de encarar aquele Ah, tratamento ali. entendi. Cara, até força humana, ela tem essa viagem aí. Se você parar pra pensar. Se você tiver com raiva, se você tiver assim mais, sabe, naquele Aham, você ódio em si, consegue levantar pô, tu um consegue levantar um caminhão. carro, exatamente isso. Então não é o placebo em si, é o que eu realmente, como eu encaro aquele Você tipo de questão. acredita, né? Se eu olhar pro placebo e falar, isso aqui é um comprimidozinho que não vai fazer nada não, não vai dar em nada. Mas se eu encarar aquilo como algo divisor de águas na minha vida, pode ser que realmente gere resultados. Mas o placebo em si, eu não acredito que cure nada não. Entendi, entendi. E aqui, falando um pouquinho aqui de você também, né? Vamos. Eu descobri ali agora que, assim, você é filho de pastor, foi criado na Sou filho de igreja. pastor, sou filho de pastor, pastora, na verdade. Meu pai Pastor, não é pastor, minha mãe que é que é pastor. pastora. Eu fui criado na igreja desde os meus 7 anos de idade
e criado num ambiente evangélico. Para quem tem dúvidas, religião, psicologia, terapia, a psicologia é uma ciência e, como toda ciência, ela vai de contra certas religiões, Uhum. né? Por isso que eu falo que lá no comecinho do programa, que é muito importante você saber separar sua vida pessoal do profissional. Então, por isso. Com certeza. Porque, né, fora do consultório você pode ser quem você quiser. Mas dentro do consultório você tem que trabalhar com a ciência, com a psicologia, Os métodos, né? com os métodos que você aprendeu na faculdade, certo? Por isso que dentro do consultório a gente não envolve essa questão de De religiosidade. fé, né? O paciente pode Mas sim chega o trazer. paciente e fala para você. Claro, Ele claro. fala, Fala de religião, fala que foi no culto, fala que foi lá na missa, que foi enfim. lá no ayahuasca, tomou um chá, Exatamente. Então, tomou um assim, cozinho. exato. E é isso. E aí essa questão da religião, a gente meio que separa. Mas enfim, voltando aí à minha história. Eu fui criado na igreja evangélica, desde 7 anos de idade e tal. E assim, eu gosto muito de ir, né, nos cultos hoje Você em dia. vai com frequência, Vou, me continua a sinto bem. sua a Exatamente. pegada que sua mãe e sua família te ensinou. Exatamente. Vou na igreja, vou nos cultos, sabe? Eu tomo minha cervejinha e tal, não sei o quê, mas eu vou muito nos cultos, eu me sinto muito bem, me sinto super bem, né? Na igreja evangélica, então eu tenho, né, essa história aí de vida na religião aí evangélica. Ô, cabeça, porque eu quero alongar com o moleque aqui. Quanto tempo que a gente tem? Eu sempre pergunto nos podcasts. Numa hora, não vamos torar mais, né? Uhum. Que esse assunto aqui é uma coisa que a galera se interessa Exatamente. bastante, né? Exatamente. Hoje, os seus pacientes, a Uhum. maioria é com ansiedade e depressão? Cara, eu acho que todos. Todos? Eu acho que Cara, a todos. demanda então é A demanda alta. é gigantesca, cara. A demanda de ansiedade depois, principalmente depois É por isso que da eu não pandemia. vejo substituir por inteligência artificial um psicólogo, porque já pensou, eu tô com depressão, aí vai Uhum. escreve aqui, É, vai ser uma letra seca que vai é. aparecer para você, não vai ser, por exemplo, você é um cara, né, bem postado, Uhum. tal, que tem autoconfiança, que tem que passar aquela autoconfiança de olho a olho pro cliente. Exatamente. Eu não vejo um robô fazendo isso. Eu também não Eu acho que tem consigo. profissões que Eu tô pensando podem. até em me formar em psicologia para Ah, se sair um bom psicólogo, pô. Mas eu não vejo hoje em dia a minha profissão sendo substituída por um robô. De eu não verdade. consigo ver também. Eu não consigo. Principalmente aqui, a gente tá falando de dois temas. O Flávio, rapaziada, ele vai vir constantemente aqui no podcast, porque psicologia é um assunto bem interessante e que abrange vários temas, né? E Exatamente. hoje a gente tá batendo mais nesse, embora a gente já tenha Uhum. dado uma viajada, Uma uma deslizada aí viajadinha. nos outros, Exato. mas eu tô tentando me manter focado, e é Uhum. difícil, assim, eu não consigo ficar focado assim, É porque é porque eu levo igual papo de boteca, eu na uma eu falo de uma coisa, falo de outra, e depois eu... Exatamente. Mas a gente vai fazer um projeto aí de 15 em 15 dias, sempre vindo, tirando dúvidas. Vocês mandam lá no Instagram O que... da Tailândia. Pode mandar lá no meu também, flaviocls.pc. Pode mandar lá, eu vou postar lá no meu também. E aí vocês podem mandar um monte de pergunta, um monte de dúvida. A gente vai debatendo aqui, As conversando. pautas que a gente vem falar aqui, né, de psicologia, porque Uhum, tem altas, bora, assim, uhum. enumera outras aí que a gente possa falar, né? Ah, tem várias. Tem o Tem o burnout que você burnout, falou, tem os é, psicopata, isso aí é legal. psicopatas, é legal, sabe? Isso É, tem muita coisa pra gente debater ainda aí. E de 15 em 15 dias a gente sempre vai conversando sobre isso, tá, sobre eu essas perguntei a questões. primeira vez lá, eu falei do chifre que eu tomei, que eu achei que eu tava com depressão. Eu quero saber se esse é um tema recorrente de fim de relacionamento e que a Cara, pessoa tem depressão por causa de fim de relacionamento. ótimo tema, ótimo ponto que você citou. É, relacionamento, hoje em dia, as pessoas levam muito pro consultório.
principalmente relacionamento amoroso, sabe? Mas assim, o relacionamento com pessoas, que hoje em dia tá muito complicado de você lidar. Pô, hoje em dia lidar com pessoas, Zeni, é muito difícil. Você sabe muito bem disso. É muito Eu tenho difícil de uma lidar. teoria, assim, de relacionamento. Relacionamento, assim, eu tô falando conjugal, né? Que Aham, no sim. caso foi o chifre. Sim. É, o, que a nossa geração não foi feita para casar, né? Assim, eu tenho essa teoria aí. Daqui a pouco eu não... tomar umas pedradas ali. Porque na verdade eu tenho assim, uns 3, 4 amigos no máximo Uhum. que realmente estão em 15 anos, quase 20 com as esposas deles, assim, eu acho legal, top, Sim. top pra Aham. caramba. Sim. Tenho até uma invejinha, porque eu não, né, eu queria ter, assim, né, normal, né, ser uma pessoa normal do século passado, né, que foi, a gente foi criado pelos pais do século passado e que era super normal estar casado. Família certinho, família É, tradicional. e eu acho que a gente não foi feito assim para criar. Eu entendo os casos de depressão que os caras estão casados. Mas é porque hoje em dia existe essa diversidade também, né? Existe é, várias. Existe a homossexualidade, existe o mundo Ah, você LGBT, que é falou legal, assim, isso sabe? aí, a aceitação da pessoa Exato, gera uma exatamente. depressão? Cara, assim, por exemplo, vamos pegar o exemplo aí Não, da. vamos falar primeiro do conjugal, depois nós vai para os homossexuais. Beleza, beleza. O conjugal. Muitos casos, sabe, de problemas conjugais hoje em dia. Eu atendo casais e é enorme essa demanda, sabe, de problema conjugal. Então, hoje em dia, as pessoas estão com essa problemática muito ativa, assim, sabe? A pandemia também, eu acho que ajudou muito isso, né? Se você parar pra pensar, não sei se Uhum. você concorda, porque ficou muito junto, os dois ali em casa e tal, e aí teve essa problemática também. Mas hoje em dia eu vejo muitos problemas conjugais e na terapia de casal, cara, assim, o conflito diário É enorme. é grande, é enorme, assim. Mas tem casos assim de pessoa casada, Hum. casada mesmo, mora junto com. Aí tem depressão e a outra nem sabe que ela tá com depressão. Tem. É aquela depressão leve que eu falei. Aquela depressão que pros outros aqui você tá rindo, você tá legal, você tá Tá com abraçando, frescura, isso mas que vai no você fala, banheiro e né? chora 15 Ah, entendi. minutos. Entendeu? Entendi. E aí você pode sair de lá e vestir uma máscara. Ixi, existem vários casos. Vários E casos. os homossexuais? Pois é, a questão da homossexualidade, essa diversidade, que eu acho que, cara, hoje em dia tá muito legal isso, sabe? As pessoas estão assumindo, tendo coragem para assumir. E no consultório, Porque assim, eu falei conjugal, mas também pode ser conjugal de uhum. homossexual, né? Sim, sim, exato, exato. Mas aí que tá, as pessoas estão tendo coragem. E essa coragem, ela te dá uma autoestima, ela te dá uma sobrevida legal para encarar problemas conjugais também, sabe? Porque pensa assim, antigamente as pessoas tinham esse problema de assumir, de, sabe, de botar realmente ali e falar, cara, eu sou gay, sou homossexual, e ainda assim lidar com problemas conjugais escondido, sabe? Então, assim, existia essa problemática. Hoje em dia as pessoas estão assumindo e tendo essa coragem. Mas também no consultório, já fiz terapia de casal com um casal homossexual. Sim. Sim, E foi muito bacana experiência. a experiência, assim, não, e o casal em si se fortalecer em meio à De terapia de lá, os casais casal, procurando junto, assim, junto, não é junto. normal? Normal, normal. Às vezes vem um, né? O outro às vezes fica meio assim de fazer terapia de casal, às vezes é parte sempre de um, né? E aí É aí leva que eu o vou te outro. falar, assim, eu já vi que na igreja tem terapia de casal, né? Tem? Que não, eu já vi isso aí que tem Eu nas nunca vi. igrejas. Não, nunca viu? Não, nunca Eu vi. já vi que eles juntam os casais para poder Cara, mas aí que tá. fazer. Aí eu vou defender minha profissão. Eu não sei se eu concordo muito com isso. Porque aí Aham. mistura muito, sabe? Porque o profissional que trabalha com a terapia de casal certinho lá no consultório, ele estudou, ele foi, sabe? Ele
tem a ciência do lado dele para trabalhar isso. Eu sou evangélico, eu gosto de ir na igreja e tal, mas eu não concordo com isso, sabe? Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, sabe? Então, E assim, também que é outro tema que a gente já tá entrando aqui, que no caso era terapia outra de coisa. casal. Mas assim, eu acho que a gente deu tempo aí, cabeça. Eu acho que, né, tá de boa. Eu quero agradecer aqui a presença do Flávio. Que é isso. Obrigado eu que por ter agradeço. aceitado o convite mais uma vez. Eu que agradeço. Galera aí, segue lá o Flávio, dá aquela Exatamente. força lá. Me segue lá, flaviocls.pc, lá tem Joga as lá quem quiser informações, tem vídeo. uma consulta de graça lá pelo Instagram. Agradecer aos patrocinadores, né? Tailândia. Tailândia. E é isso aí. Obrigado Isso aí, e tamo que isso. junto. Eu que te agradeço, foi uma honra, galera. Vamos fazer um novo projeto aí, falando de psicologia, de uma forma bem descontraída, de uma Isso. forma bem... Tomando uma bem cerveja, papo de Tomando boteca. uma cervejinha, também. fumando Mas com um cigarro. profissional, viu? Ele sabe o que ele tá falando. Exatamente. Tamo junto. Valeu, obrigado, viu, Anê? Precisando, tamo aí.